Junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, os salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que nos alegrássemos, dizendo: cantai, que os alegrasse, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Como, porém, entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Esse é um texto que encontra-se no Salmo 137. Depois das insistentes advertências de Jeremias, finalmente chegou o momento daquele povo pagar pelos seus próprios erros. Falta de alerta não foi, falta de falar não foi. Mas eu queria trazer esse acontecimento para os dias atuais, porque eu sempre parto do princípio que nem todos que estavam no meio daqueles povos que eram deportados para a Babilônia eram tão errados assim ou prevaricaram. E muitas vezes estavam indo nesse imbróglio por causa do pecado de uma nação. Isso aconteceu quase 600 anos antes de Cristo vir a esse mundo. Por que falo isso? Porque eu vejo histórias de homens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e quantos anciões, quantos que não puderam nunca mais voltar à terra querida. E trazendo isso para nossas vidas, quantas vezes nós não cometemos erros, mas movido por causa das circunstâncias, por causa da situação, nós acabamos também se sentindo como quem foi defenestrado dos nossos sonhos, sentindo como quem se estivesse em uma terra estranha, deportados, com a alma abatida. Eu me lembro quando eu era bem mais jovem, na Copa do Mundo do ano de 1982, a euforia era uma seleção de ouro que tinha jogadores como Sócrates, como Éder, Aleixo, como Falcão, Zico e tantos outros. Nós pintávamos as ruas, nós saíamos a cada partida para festejar. Mas de repente, um terrível jogo, um homem só frustrou os sonhos de toda uma nação. E a nação sentiu-se como fosse uma nação deportada. Naquele fatídico dia em que a Itália ganhou da seleção brasileira, desclassificando-a. E nós ficamos quem foi roubado de um sonho, o sonho de ser campeão. Eu não vivi a época de 50, mas com certeza na Copa do Mundo, quando o Uruguai ganhou do Brasil, foi a mesma coisa. Mas não estou aqui para falar de futebol, mas sim das nossas vidas e dos nossos sonhos. Quantas vezes nós traçamos projetos, nós trazemos sonhos, acreditamos nos nossos ideais e de repente as coisas parecem que não saem, ou melhor dizendo, as coisas, elas não saem da maneira que gostaríamos que saísse. O importante neste momento é procurar saber o que Deus quer nos ensinar quando nós nos sentimos assentados às margens de um rio, não de um rio da Babilônia, onde penduramos os nossos harpas, mas quando nós temos que cantar sem uma mínima vontade, quando a alma está abatida e nós sentimos totalmente angustiados porque os nossos sonhos não se converteram em verdade. Fala por mim. Quantas vezes planejei, arquitetei, cheio de euforia, cheio de entusiasmo, acreditei nos meus ideais, mais do que na minha própria vida, e eram e são ideais sinceros que fazem parte da minha vida. Porém, vale a pena lembrar algo que é imprescindível às nossas vidas. Eu frustrei tanto na minha vida sentimental,
como na minha vida espiritual, ou melhor dizendo, na minha vida ministerial. Quis fazer as coisas antes do tempo de Deus. E Deus permitiu que isso acontecesse. E se Ele permitiu, é para que houvesse em mim um amadurecimento, para que eu pudesse abandonar a minha autossuficiência, achando-me que eu era, porque eu costumo muito de usar esse termo, que eu me sentia a quarta pessoa da Trindade. Mas a grande realidade é que tudo isso forjou para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse ver, como diz um outro ditado, que eu não era a última Coca-Cola do deserto, ou mesmo a última bolacha do pacote. A mensagem que eu queria deixar nesse último dia do ano, onde muitos talvez estejam entristecidos porque viram seus sonhos se frustrarem. Passou todo um ano e começaram o ano cheio de euforia, cheio de entusiasmo, cheios de alegria, mas no entanto viram seus sonhos se esvaírem e agora passam a virada do ano frustrado. Eu talvez poderia dizer que estaria frustrado, isto é, se o meu sonho maior já não se estivesse realizado. E o sonho maior que me trouxe até aqui não é ver os meus trabalhos em evidência, não é alcançar os meus objetivos, mas acima de tudo, o meu sonho maior se concretizou. Porque ainda que tenha havido problemas, ainda que tenha havido tantas lutas, angústias e decepções, com certeza o meu maior sonho foi estar em comunhão com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo com isso que eu não deixei de errar, porque infelizmente como ser humano somos passivos de erro, mas o importante é que eu sempre fui a Deus nos momentos de alegria, de euforia ou nos momentos de frustração, acreditando sempre que existe um propósito para cada coisa. E o que deixa, a mensagem que fica, tanto para mim, como também para quem quer que seja: continue acima de tudo acreditando nos seus ideais, ainda que esteja à margem de um rio, parafraseando ou fazendo essa analogia, ainda que se esteja à margem do rio da Babilônia. Pois o salmista falava angustiado que nos salgueiros que lá havia, eles penduravam as suas harpas e ouvia o deboche dos seus inimigos pedindo que lhe cantassem canções de Sião. E quantas vezes as pessoas debocham dos nossos sonhos, debocham dos nossos ideais e até mesmo nos ridicularizam. Mas uma coisa é certa: aquele que foi deportado para a Babilônia, principalmente os mais jovens, que não apostataram da fé, que prevaleceram ainda que bem mais velhos, porque ficaram 70 anos nas terras da Babilônia. Mas com certeza há um outro salmo tão maravilhoso, que é o Salmo 126, onde o salmista diz o seguinte: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro da Babilônia, nós ficávamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E se dizia entre outras nações: grandes coisas o Senhor fez a este sim. Grandes coisas o Senhor fez. Restaura a nossa sorte como o rio Neguebe. E tal como no final deste Salmo 126, que diz que aquele que planta com lágrimas, com alegria haverá de ceifar. Aquele que vai pelo caminho levando a sua preciosa semente, voltará com feixes, trazendo coração em júbilos de alegria. Continue plantando, continue acreditando, porque com certeza Deus é fiel. Eu não sei o que me espera o próximo ano, se será de conquistas ou se será de frustrações, mas o mais importante eu sei: estarei com Deus na eterna comunhão maravilhosa. E se eu não alcançar os meus sonhos aqui neste mundo, eu já alcancei o sonho maior, porque eu sei para onde estou indo e eu sei quem vai me levar. Ou seja, vou de encontro a esse doce Deus das mãos furadas, levado pelas mãos do Espírito Santo. Feliz Ano Novo!